pessoal, boa noite para vocês. Hoje eu tô aqui meio apertadinha, sabe? Olha só, eu mandei formatar meu computador e esqueci que eu tinha que organizar a situação do YouTube. Então hoje eu vou transferir a live somente pelo Instagram, tá certo? Mas vamos lá, né? Aqui agora tá tudo certo, melhorando coluna, quase 100%, e a gente continua trabalhando, não é? Continua em busca aí de fazer as coisas, ser feliz, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida amorosa. E vamos trabalhar, vamos que vamos, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre pontos de vistas que são diferentes, especialmente no relacionamento, e é difícil às vezes lidar com isso, e com o respeito, né? Então, assim, essa questão de pontos de vistas e respeito dentro do relacionamento. Então, aula incrível e você não pode perder. Fica aqui comigo até o final, tá bom? Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube publique mais e espalhe mais esses vídeos que tem esses conteúdos aí exclusivos, né, para mulheres, para relacionamentos, tá bom? Então, compartilha com as suas amigas. Quem tá no Instagram, né, hoje, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, convida suas amigas para virem participar dessa live, porque na verdade, gente, o relacionamento, para um relacionamento ser bom, é um tanto de coisa assim, ó, que tem que estar no lugar para dar tudo certo, tá bom? Então, boa noite, Lili. Seja bem-vinda. Então, como eu estava falando aqui, são um montão de coisas, né, para que um relacionamento fique bom. E tem uma série de coisas que estão envolvidas aí. E hoje a gente vai falar sobre essa questão de diferentes pontos de vistas entre um e o outro, né? E também a questão do respeito no relacionamento. O respeito, ele vai além, o que eu vou falar aqui hoje, não é o respeito em relação à traição, mas sim o respeito em geral, com várias coisas que a gente vai falar aqui, que você já pode começar a aplicar aí na sua vida a partir de agora, de hoje mesmo, tá bom? E já vai ter aí umas melhoras aí, tá bom? Clever, seja bem-vindo. Eu não sei se é o Clever ou se é a esposa usando o celular do marido, que acontece muito, né? Mas sejam todos bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês aqui. Vamos lá então, sobre pontos de vistas e relacionamento. Olha, o respeito, gente, o respeito, vou te falar uma coisa, o respeito, na verdade, é igual ao sucesso no relacionamento. Na verdade, o respeito é a chave para que um relacionamento dê certo, porque sem respeito não adianta você ter mais nada. Porque desrespeitando, que eu vou falar aqui uma série de coisas hoje a respeito disso, né? Então não dá, o relacionamento não vai ficar bom, certo? E o que eu quero que você pense agora é o seguinte: mulheres e homens pensam e têm visões diferentes em relação às coisas em geral. E a gente precisa entender isso e respeitar isso. E na maioria das vezes, nós, mulheres, e eles também, querem que, vamos dizer, eu quero que o meu parceiro entenda e respeite do jeito que eu penso e do jeito que eu vejo. E ele quer a mesma coisa. E isso é uma das coisas que mais dá embate, mais dá briga no relacionamento. Porque é um querendo que o outro faça e pense do mesmo jeito, né? E, enfim, isso não vai acontecer. Em alguns pontos a gente pode conversar, dialogar e entrar num acordo e falar, não, isso aqui é o melhor nesse momento. Mas isso é natural. E quando a gente passa a entender que é natural a gente ter pontos de vista diferentes, porque a gente tem valores diferentes, a gente tem percepções diferentes, tá tudo bem a gente pensar diferente. O que a gente tem é que aprender a respeitar, né? Respeitar essas diferenças um do outro. E não é que todo mundo tem que fazer igual e pensar igual. Isso não vai acontecer, né? A gente pode entrar num consenso para que a gente consiga levar esse relacionamento aí de uma forma mais tranquila, né? Malu, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Boa noite.
Bom, dando continuidade, gente, eu falo sempre que o amor é algo muito amplo, né? É algo que envolve coisas demais. Só que geralmente quando a gente ama alguém, a gente pensa, a gente pondera mais sobre as coisas que estão acontecendo, pra gente ver o que pode ser feito. A gente às vezes consegue esperar um pouco mais para resolver as situações. Isso é natural. Então, se você tem essa dificuldade, mas ama, você precisa desenvolver isso em você. E isso vai estar relacionado aí com autoestima, com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, com o desenvolvimento emocional. É muita coisa envolvida nisso, né? Mas vale a pena a gente buscar aprofundar um pouco mais nisso pra gente ter aí uma vida mais leve, um relacionamento mais gostoso, né? Sem tanto vai e volta, sem tanta briga, sem tanta confusão, não é? Então, assim, quando a gente fala sobre respeito, o casal que não se respeita, gente, pode ter certeza, esse casamento, esse relacionamento, ele deve estar doente, deve estar abalado, porque sem esse respeito às individualidades, sabe? Não é querer que o outro seja igual a você ou ele querer isso de você, porque isso é difícil, né? Não dá para ser igual. Mas a gente precisa pelo menos entender que tem as diferenças e que tá tudo bem ser diferente, né? Eu acho que não tem jeito da gente ser igual mesmo, isso é impossível. A gente pode, alguns casais têm mais afinidade, pensam mais coisas do mesmo jeito, mas não é assim tão fácil, né? Michele, seja bem-vinda. Giovanni, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Então, gente, é o seguinte, quando não existe esse respeito que eu tô falando, esse casamento tá abalado, tá meio doentinho aí, e aí você tem que ficar atento. Por quê? Porque isso pode estar te sinalizando um momento de perigo nesse relacionamento. Tá precisando prestar atenção, focar no que precisa melhorar e agir. Porque só olhar e descobrir e não fazer nada não vai resolver nada, né? Então, como eu já falei, a gente precisa muito essa questão de respeitar, né? Essa questão de pontos de vistas, para a gente conseguir lidar bem em qualquer relacionamento. Nós precisamos realmente desenvolver aí o nosso autoconhecimento. Primeiro a gente tem que se conhecer melhor, pra gente entender a gente mesma e aí então a gente conseguir relacionar com outras pessoas, né? E a autoestima que está relacionada com esse autoconhecimento, e muitas pessoas acham que a autoestima está ligada ao relacionamento. E não é, gente. A autoestima, ela vem de dentro para fora, é você consigo mesma. Se você se sente bem consigo mesma, você vai passar isso para as outras pessoas e vai ser segura no seu relacionamento. Então não é ele que te faz ter a autoestima baixa, tá? Então vamos trabalhar essa questão aí, né, de dentro para fora, de você se sentir bem consigo mesma, e essa outra situação que eu falei no início da aula de hoje, que é respeitar as diferenças e os pontos de vistas, certo? A diferença de gênero, né, o gênero masculino do gênero feminino, tem diferenças já, não é? Fisicamente, emocionalmente, e aí vem a questão das diferenças de pontos de vistas também, né? E a gente precisa entender que isso é normal, porque a gente não vai encontrar um parceiro que vai ser exatamente como a gente é, para achar que isso vai resolver, porque isso não vai resolver, né? Então vamos lidar com a realidade, porque isso aí é o que vai fazer o seu relacionamento ter uma tranquilidade maior, durar por mais tempo, ter menos briga, enfim, né? Quando a gente se respeita, mesmo não concordando com certas coisas, a gente fala, tá, tudo bem, eu te entendo, eu não concordo, mas eu te entendo, então tá tudo certo, né? Quando a gente consegue, sabe, abrir mão e falar essas coisas, externar, ao invés só de ficar um cara ruim, ficar brigando e ficar, sabe, querendo ter razão e querendo que seja tudo do seu jeito,
isso, gente, não vai levar a lugar nenhum, sabe? Então, é muito importante você pensar nessa questão aí desse respeito, né, pelas diferenças entre vocês, de opiniões também, para que tanto você quanto ele se sintam mais confiantes e mais seguros nesse relacionamento, que é isso que vai trazer para vocês um bem-estar, né, dentro desse relacionamento, certo? E às vezes tem desrespeitos, né? Porque quando eu falo respeitar, eu não tô falando só de traição. Tem várias coisas, eu coloquei caixinha de pergunta ali no Instagram, né? Sobre relacionamento abusivo, o que você considera que é abuso, né? E aí tivemos algumas respostas, algumas pessoas ficam receosas de responder, gente, mas não precisa ter receio, tá? Porque, na verdade, ninguém vê quem respondeu. Só eu que vejo, né? Eu não vou contar para ninguém, eu só quero saber de você qual é a sua opinião sobre aquilo, o que você acha, para a gente poder conversar a respeito disso e quem sabe até ajudar mais a todas as mulheres, né? Alguns têm coragem de falar, outros não, e tá tudo bem, mas eu só tô explicando aqui que é sigilosa a resposta de vocês, tá bom? Jovenice, Ângela, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite para vocês. Então, a gente tem que se preocupar com essas questões, sabe? De respeitar pra gente, né? Tipo, eu respeito ele, eu sei que ele me respeita, a gente fica mais tranquilo, a gente tem uma vida mais tranquila, mais segura, mais confiante mesmo, né? Agora, com relação àquela questão do desrespeito que eu falei agora, tem coisas bobas que às vezes a gente se sente ofendida, né? E aí a gente prestar atenção nisso, porque a gente é que se sente, não é o outro que faz. O outro pode fazer qualquer coisa, se eu não ligar, não der atenção, não vai me ferir. Então eu me sinto ofendida por algumas coisas que às vezes são bobeiras, às vezes algumas brincadeiras, que tem gente que não gosta, né? Mas a gente se sente desrespeitada. Só que no relacionamento a gente só vai entender o que é desrespeito de um para o outro quando o outro contar. Quando o outro contar para você e quando você contar para ele, né? Se ele fizer alguma coisa que você não gosta, fale para ele, certo? E o que acontece é que quando você faz alguma coisa com ele ou ele faz com você coisas que vocês não gostam, como eu falei, uma bobeira qualquer, né? Até uma brincadeira de mau gosto, a gente acaba ficando com raiva, a gente guarda aquilo dentro da gente e a gente fica remoendo aquilo. E aí a gente se distancia, né? Porque aquilo dói dentro da gente, a gente fica martelando aquilo na cabeça e a gente se afasta, a gente, né, não faz mais carinho. E isso tudo atrapalha o relacionamento. Por isso a importância da gente externar mesmo com palavras aquilo que nos incomoda e que ele faz. E dar a oportunidade para ele fazer isso com você também, tá bom? Boa noite, Jovenice. Obrigada, viu? E aí, gente, eu vou contar um pouquinho agora em relação a essa questão de respeito, de diferentes opiniões. Eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, certo? Eu sempre trabalhei à noite, porque eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos eu já dava aula de dança, né? E as aulas eram à noite, então eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E isso foi, né, a vida. Eu comecei a trabalhar aos 14, eu me casei aos 25 e eu sempre trabalhei à noite. Então essa era a minha vida, sempre foi. Tô aqui trabalhando à noite de novo, né? E aí eu me casei, né? Apesar da gente ter namorado muito tempo, mas uma coisa é namorar, outra coisa é morar junto. E aí quando a gente se casou, eu ficava trabalhando, eu chegava em casa por volta de 10 horas da noite, né? E ele trabalhava e terminava mais cedo, então ele ficava sozinho em casa. E aí, para ele não se sentir sozinho, não ficava confortável de ficar em casa sozinho, até eu chegar, ele ia para algum barzinho. E assim, perto de casa, mesmo, sabe, tranquilo, coisas tranquilas. Mas de verdade, gente, eu não gostava. Não gostava, eu sentia ciúme, sabe? E aí eu falei, gente, mas na verdade, né, eu tenho que entender esse lado dele também, né?
Porque geralmente o que a gente pensa quando o marido vai para o boteco sozinho é que ele está traindo, que ele está indo atrás de mulher, né? E na verdade, não é, né? Não é. Isso não é igual. O seu parceiro ir para um boteco sem você não quer dizer que ele está procurando outra mulher, né? Ele pode ir por outros motivos, né? Então, eu ficava realmente chateada com aquilo, mas eu não tinha o que fazer, porque eu tinha que continuar trabalhando. Eu precisava trabalhar, precisava pagar minhas contas, né? E aí, eu resolvi fazer o seguinte, começar a estudar, sabe? Começar a estudar mesmo sobre o autoconhecimento, sobre relacionamentos, né? Porque eu sempre fui, assim, um pouco ciumenta, né? Eu não sei, eu acho que por momentos difíceis que eu passei para trás na minha vida e me deixaram assim, desconfiada e enciumada, o que são duas coisas ruins, né? Então, sabe, estudando, né, sobre esses assuntos, lendo muito sobre essa questão, eu, sabe, tive um insight. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu comecei a, depois do meu trabalho, ir, por exemplo, aonde ele estava, né? Às vezes eu ligava para ele e falava, eu vou passar aí agora para comer alguma coisa, então pede isso assim para mim, que a hora que eu chegar aí já tá pronto, ou tá quase pronto, né? Então, assim, foi uma alternativa que eu encontrei para que tudo ficasse melhor, ou seja, eu estava ali onde ele estava, eu ia ver o ambiente, né? E eu comecei a ver que estava tudo bem, entende? Que aquele sentimento que eu tinha ruim, que era só de pensar que ele estava me traindo, procurando outras mulheres, que eu não aceitava aquilo, que aquilo era um absurdo, não fazia tanto sentido assim, né? Então eu tive que realmente trabalhar o meu emocional para isso, né? E assim eu fiz, certo? Só que, gente, nem sempre depois do trabalho eu queria voltar, né? E não vir para casa, ir para um barzinho. Nem sempre eu queria. Então, eu tive que ter persistência, sabe? Assim, por vários e vários meses, né? Uma vez eu ia, outra vez eu não ia, entende? E às vezes eu tinha vontade de ir para casa e aí eu falava, hoje eu vou para casa, né? Então, assim, eu fui mudando a minha visão, né? Porque eu acho que isso era uma crença que eu tinha na minha cabeça, né? Que eu não podia deixar ele ir porque ele ia me trair, né? E na verdade, às vezes, isso pode acontecer com muitas pessoas. E talvez pode ter acontecido com você, ou pode estar acontecendo com você, né? E a gente precisa avaliar realmente o que é real dentro de toda essa situação, dentro desse contexto, né? Então, eu comecei, às vezes eu ia, às vezes eu não ia, né? E aí eu comecei a fazer essa variação, certo? E aí, gente, o que eu entendi? Eu entendi que ele ia porque os amigos chamavam, né? Porque os amigos já sabiam que ele estava em casa sozinho, então eles chamavam por nada, simplesmente por estar lá com eles, né? E eu ficava chateada, porque eu falava, por que ele não me chama, né? E aí eu fui entender que não é que ele não me chamava, na verdade ele não chamava os amigos é que chamavam ele, porque eles fazem isso até hoje, né? E eu passei às vezes a chamar ele para ir comigo em algum lugar, sabe? Então assim, eu fui quebrando essa crença e moldando as coisas e aceitando também essa situação de uma forma diferente, sem essa crença horrível, né? Que mata a maioria das mulheres, destrói o emocional das mulheres quando a gente fica pensando só isso, né? E deu certo, às vezes ele deixava de ir com os amigos e aí eu saía e ia encontrar com ele em algum lugar, né? Então deu super certo, sabe? E eu entendi que ele não saía, não era pra ver mulheres, e sim pra, sabe, espairecer, sei lá, falar besteira, que é o que os homens fazem, contar piada e rir uns dos outros, enfim, que é o que eles fazem, né? Eu falo que são os assuntos dos amigos, né? Que é diferente, sabe? Eles conversam coisas que não são as mesmas coisas que eles conversam com a gente, é diferente, né? Então, assim, e isso faz parte da vida do casal, a gente dar essa liberdade para eles e eles nos dar também,
né, nos darem essa liberdade de talvez ir dar uma volta com uma amiga, um encontro de amigas, porque muita gente vive só ali com o marido, não sai, né? E às vezes isso, gente, é o que desgasta muito o casamento, sabe? Por isso, assim, a gente tem que aprender a respeitar e pensar diferente, começar a avaliar por todos os lados essas situações que surgem na nossa vida, né? Porque hoje nós temos o respeito um pelo outro e confiamos. Então, assim, gente, eu deixei de sofrer por causa disso. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente combina e entende e se respeita, tranquilo, não tem mais que ficar brigando, né? Não tem mais briga por ciúme. Ana, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você está aqui, tá? E olha, isso que eu tô falando com você, não foi do dia pra noite que eu consegui mudar, não. Eu trabalhei muito, eu estudei muito sobre essas questões, né? Refleti muito, sabe? Chorei muito, sorri muito. E eu fui aprendendo e aplicando o que eu ia aprendendo aos poucos, até eu conseguir chegar nisso aí, né? E se você acha que às vezes, por exemplo, isso que eu falei com você, né, que é difícil pra você, ou que isso pode não dar certo pra você, que você não vai conseguir confiar, né, ou mesmo que você acha que você não consegue mudar, eu vou te falar uma coisa. Se você continuar nessa situação, né, de não aceitar certas coisas que não ferem o nosso relacionamento, né, eu acho que isso aí só piora, porque a gente não aceitar, porque eu acho assim, primeiro, a gente tem uma vida individual, eu preciso ter a minha vida e também ter uma vida conjugal, uma vida de relacionamento, né? E a gente precisa ter esse espaço para ter a nossa vida, né, a nossa individualidade, certo? Tanto eu quanto ele, né? E entender aí essa questão dessas diferenças, né? Diferenças de ir e vir, de fazer determinadas coisas que às vezes a gente não faz, né? Porque isso, gente, é o que vai aumentar ou diminuir as brigas aí no seu relacionamento, entende? E quando a gente não entende, não aceita de jeito nenhum e fica ali focada naquela crença que existe, talvez por alguma coisa do passado, como foi o meu caso, né? Fica pior ainda, porque a gente acaba brigando mais, às vezes ele até pode deixar de ir em algum momento, mas acontece que a gente não tem astral para estar junto, que é o que já aconteceu comigo várias vezes também, né? Então, assim, você escolhe, né? É você quem decide a sua vida e o seu relacionamento, só você, certo? Mas o que eu te falo é que vale a pena a gente repensar, a gente ampliar a nossa visão e começar a ver as coisas de outra forma, tá? E outra coisa é o seguinte, homens não, né? O seu parceiro, não é generalizado homens, pessoas, seres humanos, têm um gosto diferente. Então, eu tenho gosto por algumas coisas, em todos os sentidos, em comida, em lugar para ir. Tem lugares que a gente gosta os dois de ir, mas tem lugares que eu gosto de ir e ele não gosta. Beleza, eu vou sozinha. Por exemplo, ir numa sorveteria tomar um sorvete. Raramente ele quer tomar um sorvete. Então, quando eu quero, eu vou e tá tudo certo, né? Eu não tô fazendo nada de errado. Assim como quando ele vai ali beber uma cervejinha com os amigos, também tá tudo bem. Então, você não aceitar os gostos dele é complicado. Ou até as vontades. Eu acho que a gente não tem que se submeter a fazer tudo do jeito que eles querem, do jeito que eles gostam e a gente se anular, porque tem muita mulher que se anula, né? Ela deixa de viver a vida que ela gostaria para poder agradar ao parceiro. Eu não concordo com isso, mas tá tudo bem, quem quer assim eu entendo, né? Só que, ó, diferença de gosto, vontades, opiniões que são diferentes. Isso, gente, vai acontecer e o que a gente tem que fazer é aprender a lidar, a gente tem que aceitar, porque senão o relacionamento vai ficar cada dia mais difícil, porque eu não sei qual a sua idade, né, mas eles falam que quanto mais velho a gente fica, né,
mais difícil a gente fica, não é? Mais ranzinhos a gente fica. Então vamos cuidar disso enquanto é tempo. Tentar, sabe, ficar mais flexível, né? Nesse sentido dessas coisas aí que acontecem no relacionamento da gente, né? Porque não tem que ser nem só do seu jeito e nem só do jeito dele. Então aqui entra a questão do respeito, né? Eu posso ceder, mas ele também tem que ceder e fazer algumas coisas que às vezes não é a preferência dele. Às vezes eu faço o que ele quer, às vezes a gente faz o que eu quero, né? E isso é o que vai fazer o casamento ou o relacionamento funcionar bem, né? Dá pra ter uma vida mais leve, certo? E agora eu vou falar algumas coisas que são muito importantes dentro do relacionamento para que exista, né, o respeito entre o casal, certo? Essas coisas que eu vou te falar são coisas que você já começa a aplicar hoje, já começa a pensar, se é que você não faz ainda. Mas às vezes a gente faz algumas coisas e esquece, né, de continuar fazendo elas. A gente se acomoda e para de fazer. Então presta atenção. Uma das coisas é muito importante, gente, limites. Sabe? Você tem que pôr os seus limites, ele tem que pôr os limites dele. Sabe por quê? Porque a gente é que determina até onde o outro pode exigir da gente. E eu vejo na mentoria, na escola do relacionamento com as minhas alunas, que muitas mulheres, elas não sabem falar não, sabe? E a gente precisa saber falar não, sim. Eu falo que tudo pode ser falado, é só falar com jeito, né? Então, assim, primeiro, eu preciso saber falar não quando tá passando do meu limite, por isso que o limite é importante. Mas também, por outro lado, eu preciso entender o não dele quando ele fala não, certo? Porque às vezes, por algum motivo, aquilo que eu tô pedindo, que eu tô querendo, ou enfim, naquele momento não vai dar certo para ele. Então eu tenho que falar, tudo bem, então outra hora a gente faz, né? É claro que cada situação a gente decide, então, né, aí você decide aí, certo? Muitas mulheres acham que falar não, se ela falar não pra ele, ele vai deixar de amar, ele vai trair, ele não vai gostar mais dela. E isso não existe, tá? Se você tem esse medo, eu te afirmo que ele não vai deixar de te amar por causa disso, entende? Pelo contrário, o homem respeita muito mais a mulher que respeita ela própria, que sabe falar não, que sabe falar, ó, não, isso aqui não vai dar, isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum, não dou conta, não quero, não gosto, enfim, certo? Fala com delicadeza, certo? Com empatia, porque isso vai te ajudar a melhorar o seu casamento, é o contrário do que a maioria fala, né? Então, assim, o respeito ao limite de cada um de vocês é muito importante para que vocês tenham uma convivência mais saudável, mais leve, né? Porque tem muita gente aí junto, mas que está carregando um peso nas costas que é gigantesco, porque tem que ficar só fazendo do jeito do outro, né? Que pode ser tanto a mulher ou pode ser o homem. Ninguém aguenta isso por uma vida inteira. Então pensa nisso, tá certo? E a outra situação é que a questão das diferenças, de novo. Gente, o casamento, para ele ser bom, é preciso vocês respeitarem as diferenças, tá? Por quê? Porque o respeito, ele cabe em todos os momentos, certo? Uma das coisas que mais faz um casal brigar, desentender e às vezes brigas fortes, brigas que às vezes até causam separação, né? É a questão da falta de respeito. Olha, nos momentos de briga, nos momentos que a gente está mais agitado, né? Acontece que a gente fala coisas que às vezes não deveria. E as palavras, uma vez faladas, elas não voltam mais. Não tem jeito de se engolir elas de volta, né? E a palavra falada que ofendeu, ela fica grudada aqui, ó, na lembrança da gente o tempo inteiro. Então isso serve para você e serve para ele,
né? Por isso, gente, o respeito nesse momento da discussão, no momento das brigas, sabe? No momento das diferenças de opiniões, é importante demais você entender, primeira coisa, os interesses, porque os interesses de vocês são diferentes. Então entenda por que você está querendo X e ele está querendo Y em um assunto que é parecido. Porque os interesses são diferentes. Então, não é quem vai vencer, né? Porque muitas vezes fica aquela situação de quem vai vencer. Eu tô certa, você que tá certo, ele tá certo, enfim. Isso aí não vai resolver nada, né? Vamos combinar que isso aí não muda nada. Só faz a briga aumentar e a raiva aumentar cada dia mais, né? Então, é importante pensar nos interesses. E por isso, eu trouxe aqui hoje para vocês uma lista de diferenças entre o homem e a mulher. São comuns, né? A forma com que mulheres e homens veem as coisas. Eu tô falando aqui de gênero, tá bom? E assim, isso aqui, gente, é a maioria, tá? A maioria dos casos é assim. Agora, toda regra tem exceção. Então, pode ser que na sua casa, no seu relacionamento, seja diferente. Mas, geralmente, o homem é o seguinte. Ele, em relação ao bem-estar, né? Para ele, o mais importante é o sucesso dele no trabalho, certo? Isso para ele é mais importante do que o bem-estar do casal. Não é que ele não importa, ele importa sim, quando não tá bem com a companheira, né? Mas o homem, ele é muito focado nessa questão do sucesso no trabalho, para ser reconhecido, para ser respeitado. Isso é uma coisa muito comum, eles geralmente tendem a pensar assim, né? Outra coisa é que o homem, eu vou falar primeiro do homem, depois eu entro na relação das mulheres. O homem, ele analisa as coisas, mas ele é mais frio, ele é mais calculista e ele não gosta de se envolver emocionalmente com as coisas. Por quê? Porque ele tende a ser muito mais racional. Ele vai pela razão das coisas e não pela emoção, certo? E aí, isso impacta muito na hora das discussões entre o casal, né? Porque a mulher, ela não é desse jeito, ela é o contrário. Vou falar da mulher daqui a pouco, certo? Mas então isso é uma coisa que impacta muito. Por isso, às vezes, a gente precisa respirar fundo antes de tomar qualquer decisão, né? Outra coisa que o homem gosta e que às vezes você não está fazendo é que ele gosta de ser respeitado, ele gosta de ser admirado com as coisas que ele faz. Então, qualquer coisa que ele faça, às vezes ele não admite porque ele é tímido, certo? Mas eu te falo, se você começar a elogiar ele, a admirar ele por alguma coisa que ele faz, olha, sua nota sobe milhões com ele, tá? Porque ele adora. Então você pensa, como que você está lidando em relação a isso? Você está enchendo esse baldinho dele aí de admiração ou não? Porque senão ele começa a achar que você não dá valor nele. E aí as atitudes dele, só Deus, né, pra saber. Se ele acha que você não dá valor no que ele faz, ele vai se sentir o pior dos homens. E aí, só Deus, esse relacionamento, eu não sei como é que ele vai ficar, né? Outra coisa, o homem, ele expressa as ideias dele falando. Só que alguns homens falam mais, outros menos, e é assim mesmo, assim como as mulheres. Mulheres, na maioria das vezes, falam mais, mas ele expressa falando. Ele não tem aquele negócio de pensar que você vai imaginar o que ele está pensando, ou o que ele quer fazer. Não. Ele expressa, ele fala, tá? Então, presta atenção nisso. O que ele fala, você pode acreditar que o que ele está falando ali é o que ele acha, o que ele está sentindo. Ele não fica fazendo caras e bocas, geralmente, não. E nós fazemos, né? Outra coisa que é muito interessante, quando eu aprendi isso, eu falei, gente, olha que louco, né? Olha só para você ver. O lar, ou seja, a casa para o homem, sabe para que ela serve? Para descansar.
É o momento que ele tá ali para não preocupar nada, para fazer só o que ele quer, para não ter que resolver nada. Porque ele trabalhou o dia inteiro e a hora que ele chega em casa, para ele, o lar é igual a descanso. Gente, que desando que é isso, porque a gente pensa tudo diferente, né? E bom, vamos lidar com isso, né? E a última que eu vou contar para vocês do homem é o seguinte: o homem, se a gente for pôr uma lista para ele poder colocar o que é mais importante para ele, ele vai assinalar lá o número 1, a segurança dele e as suas realizações, certo? É exatamente aquilo que eu já falei. Ele precisa de ter um trabalho fixo, um salário lá bonitinho, garantido. E isso para ele é mais importante do que o amor, tá? Então, olha que loucura, né? Ó, chegou mais gente aqui, deixa-me ver quem chegou. Ana Lúcia, boa noite. Júnia, boa noite. Sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Acho que é a Gabriela que trabalha comigo, que tá por aqui também. Que bom. Agora a gente vai para a parte das mulheres, tá? Gente, mas é muita diferença. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, né? Então, por isso a gente tem que saber as diferenças pra gente saber lidar com elas, certo? Por isso eu falo, respeito, né? Então, ó, a mulher, gente, ela é cheia. Ela percebe o sentimento dos outros. Ela percebe se o outro tá triste, tá alegre, o filho, a mãe, o pai, as amigas, tudo. Ela percebe algumas insinuações, sabe, alguns gestos, os mínimos detalhes. A mulher fica ligada e tá de olho. E direto, olha só, me conta, se você não já perguntou, por exemplo, às vezes você vê alguma situação, você comenta com a outra, nossa, mas fulano hoje tá com a cara boa não, né? É desse jeito, a gente vê tudo, os mínimos detalhes. Outra coisa é que a mulher tem muita necessidade de expressar os seus sentimentos, né? Ela precisa sentir que é amada. E nem todos os homens gostam de falar muito sobre isso, né? Alguns falam e outros não. E aí eles têm algumas outras formas de expressar os sentimentos, que são através das linguagens do amor, que vai ser a próxima aula nossa, na quinta-feira. Então você não perde, tá? Vamos falar sobre as linguagens aí, é muito importante isso. Isso vai te ajudar muito no seu relacionamento, tá bom? Então, olha só, a mulher também usa da fala, né? Porque a mulher é muito mais falante do que o homem na maioria das vezes. É claro que tem o contrário também. Mas a mulher, ela fala, ela usa da fala para relacionar. Ela usa, assim, e ela quer segurança. Então, ela fala e quer falar e quer saber se ama ela ou não. Ela precisa disso. Só que eles não estão muito preocupados com isso. Eles têm o jeito deles, né? Outra coisa é que para a mulher, né, é diferente do homem. Para a mulher, os relacionamentos, ou relacionamento principalmente, né, o amoroso, ele tem muito mais valor do que as suas realizações. É muito importante para a maioria das mulheres sentir que ele ama ela, que ele respeita, que ela pode confiar, né? E ele não preocupa tanto com isso, não. Certo? Ele quer mais ter a segurança mesmo nas realizações profissionais dele, tá? Outra coisa eu falei que o homem chega em casa para descansar. E nós, mulheres, a gente acha que o nosso lar é um local para conversar, para expressar nossos sentimentos. Esse é o nosso sonho. Só que isso é muito difícil de fazer com eles. É mais fácil a gente fazer isso com uma amiga do que com eles. Com raras exceções, né? Tem homens que são mais abertos para falar de amor, de paixão, enfim, falar eu te amo, porque tem uns que não vão falar nunca na vida, né? Então a gente tem que entender isso aí, certo? Outra coisa é que a mulher, ela se comunica, além dela se comunicar com a fala, né? Ela comunica, né, de forma indireta. Ou seja, ela dá um jeito de se comunicar de qualquer jeito. Ela arruma trejeitos, ela arruma caras e bocas, né? E ela explode de raiva. E aí, ou seja, é uma forma de se expressar. Às vezes ela fica calada, de repente, bum,
explodiu e aí desanda, aí faz coisa que não deve, né? Outra coisa, a mulher, ela é capaz, primeiro, ela chora com maior facilidade, na maioria dos casos, e a mulher, gente, quando ela quer uma coisa, com ele principalmente, mas às vezes com qualquer pessoa, ela consegue ser dissimulada, ela faz, nossa, ela apronta, ela é dissimulada para ela conseguir o que ela quer, entende? Talvez você não seja assim, mas muitas mulheres são, né? Se fazem de vítima, entende? Faz uma série de coisas aí para poder convencer o parceiro a fazer o que ela quer, né? Então, e geralmente elas fazem essa dissimulação quando não deu certo. Ela faz de tudo primeiro. Quando não dá certo, aí ela começa a tramar na cabecinha dela e a fazer alguma coisa para ver se ela consegue fazer que dê certo, né? A mulher, ela costuma, quando não dá certo mesmo, ela costuma ter sintomas físicos, certo? Dor de cabeça, dores em variados lugares do corpo, quando as coisas não dão certo. Fala se não é verdade. Porque a gente fica tão chateada que a gente sente dor no corpo mesmo, né? Só que sabe o que acontece? Quando a mulher fica desse jeito, fica dissimulada ou começa a sentir dor e começa a falar que tá com dor, que não tá bem, sabe o que acontece? O homem desespera, ele não sabe o que fazer, então ele foge, ele dá um jeitinho de sair de perto, sabe? Porque não ensinaram para ele o que fazer quando acontece uma situação dessa. Alguns conseguem fazer alguma coisa, a maioria deles não sabe o que fazer, né? E outra coisa que acontece é o seguinte: mulheres têm mania, e tem, gente, eu sei que tem, eu sou mulher, eu sei como é que é. Quando tá em dúvida, quando tá insegura, enche o companheiro de perguntas, começa, sabe, a perguntar tudo quanto é coisa que poderia, começa a fazer exigências, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser assim, assado, ou às vezes até começa a fazer acusação. Essa é a pior parte, porque se você fizer uma acusação para um homem, gente, ele ataca na mesma hora, ele reage para se defender, isso é natural, é instintivo, certo? Então evita fazer acusações. Quando você quiser que ele faça alguma coisa, não acuse, fale o que você gostaria, o que você acha bom ele fazer. Não acusa falando que você não fez isso, você não faz isso, porque isso aí vai dar errado, tá certo? Isso aí faz ele afastar cada vez mais, né? Então, cuidado com isso, tá? Essas perguntas também são cansativas, né? E o que acontece quando a mulher faz isso? Porque ela faz tudo isso achando que vai dar certo, mas não vai. Então, algumas coisas podem até amenizar, mas algumas coisas não vão dar certo. Então, quando a mulher fica fazendo isso, o homem afasta. Por quê? Porque ele não sabe fazer. Ele não foi treinado para isso. Ninguém ensinou para ele o que fazer. E aí, então, o que acontece quando ele afasta? Aumenta ainda mais o conflito entre os dois. Esse relacionamento fica pior ainda, porque aí vira aquela, eu falo que é lereia, né? Aquela lereia, que é só discussão, só discussão, só discussão, e o que presta mesmo, que é resolver os problemas, não acontece, porque ninguém dá conta de resolver, porque ninguém sabe o jeito certo de fazer, né? Então, olha só, respeita o sentimento dele, respeita as emoções dele, tá? Porque a gente gosta que eles respeitem as nossas emoções, os nossos sentimentos, e muitas vezes parece que a gente nem pensa que eles têm sentimentos. E às vezes eles estão cansados, estressados, não quer contar o que aconteceu para lá no trabalho, enfim. E a gente fica aqui fazendo cobrança, fazendo pergunta. Então isso não dá certo. Você tem que aprender a olhar para ele e ver, aprender qual o momento que ele tá, sabe, pelo rosto, pelo que você está sentindo, que ele está demonstrando, porque a gente consegue perceber. Então é só você prestar atenção nisso para não piorar a situação ainda mais, né? E olha, o que você tem que pensar? A gente tem a diferença de gêneros, né?
que é comum, como eu já contei aqui, algumas das diferenças, muitas, né? Entre o gênero masculino e o gênero feminino. E, gente, a gente tem que entender que a gente às vezes vai olhar para uma mesma coisa e vai pensar diferente. Às vezes nas decisões, por exemplo, dos filhos, decisão de aonde vai estudar, decisão de escola, decisão de aonde vai deixar se for filho pequeno, né? O pensamento dele é o foco dele é em uma determinada coisa e o seu em outra. Por isso que às vezes vira uma bagunça isso. Então, às vezes é importante a gente ouvir e perguntar, né? Ele fala, não, eu acho que deve ser assim, assim. Aí você pergunta, por que você acha que isso é melhor? Você vai fazendo perguntas para ver se ele esclarece isso melhor para você. Porque quando eu aprendi a fazer isso, as minhas brigas diminuíram muito com o meu marido. Porque às vezes a gente nem espera eles falarem direito, né? E já tá falando em cima. Então, pergunta, entende melhor o que ele está pensando para você. Às vezes, gente, às vezes ele tem razão. Às vezes ele pensa numa coisa que você não tinha pensado. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E aí eu falo, não, verdade, você tem razão, nisso aí você tem razão, é mesmo, você tem razão, vamos fazer assim mesmo, né? Então, aprende isso, a respeitar um pouquinho, ouvir um pouquinho mais, né? Porque vai ter essas diferenças, não vai ter outro jeito, certo? Outra coisa que é muito incrível e que às vezes você nunca parou para pensar, e pode ser que seja uma coisa que te incomoda. As pessoas têm diferentes velocidades, certo? Então, por exemplo, eu sou mais lenta para fazer as coisas. Tudo que eu vou fazer, eu começo a fazer antes, porque eu gosto de fazer bem feito e não estressar, não ter que ficar correndo. Então, começo a fazer antes. Ele não. Então, ele já tipo, faz tudo, é rápido, sabe? Ele não espera nada e vai fazendo. Então, assim, quando a gente vai sair, por exemplo, eu já sei que eu demoro para me arrumar, eu vou lá e arrumo antes. Ele já aprendeu a lidar com isso, ele fica deitado. A hora que eu já tô quase pronta, porque ele gasta tipo 5 minutos pra se arrumar, né? Pra tomar banho e ficar pronto. Mulher, na maioria das vezes, demora mais. Então, assim, é esse tipo de coisa, assim. A gente tem que entender a velocidade do outro e respeitar. Não precisa de você fazer igual a ele. Mas a gente tem que, sabe, aprender a enxergar essa diferença aí e se adaptar, né? Como eu, antes ele ficava me esperando morrendo de raiva. Aí eu comecei a aprontar mais cedo, ele aprendeu a esperar e aí pronto, resolveu o problema, a gente parou de brigar por causa disso, né? E isso é uma coisa, gente, que é da pessoa. Isso é uma coisa que é muito difícil de mudar. Então, talvez você seja rápido e ele seja lento, ou você seja lento igual eu e ele seja rápido, enfim. Se adapte aí a essa situação, dá seu jeitinho, né? E uma outra coisa gente, sexo. Falar de sexo. Você fala de sexo com ele com tranquilidade? É fácil para você? Virgínia, querida, que bom que você tá aqui. Nayara também, que bom, muito bom, gente. Igor, meu Deus, que bom você aqui também. Então, como eu estava falando, essa questão de falar de sexo, né? É difícil, né? Porque a gente não aprendeu isso, a gente não tem uma cultura para poder falar abertamente sobre sexo com o parceiro, né? É uma coisa que é tensa realmente, né? E é comum, muito comum, eu vejo isso com as alunas que eu tenho, que existe uma diferença de desejo, de libido entre os casais. Às vezes um tem mais desejo que o outro, e não pode ser o homem, pode ser a mulher, isso aí não interfere, certo? E isso tá ligado com várias coisas que hoje não é o nosso tema, mas assim, com o trabalho, com doenças, com medicação, com muitas coisas. O desejo sexual, ele está ligado com várias coisas, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, é muito importante você, saber disso. Porque às vezes a gente fica achando que ele tá traindo, porque ele não tá querendo, e às vezes ele também fica achando que você tá longe, enfim, distante. E tem várias coisas envolvidas nessa situação aí que a gente precisa estar ciente disso, tá? Pra gente relevar,
pra gente saber entender, pra gente ter a capacidade de, por exemplo, uma hora que ele não é que ele não quer e que eu quero, eu poder falar: não, tudo bem, não tem problema, tá tudo bem, né? Mas tá acontecendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa com você, aí você vai dar a liberdade para ele poder falar, né? Ah, não tô bem por isso, ou então aconteceu, mas eu não quero falar, enfim. E é isso, gente, a vida é assim, nós somos humanos, né? Então a gente precisa respeitar mesmo um ao outro, certo? E outra coisa é você respeitar, vocês, né, respeitarem aí a vida, a história um do outro, porque a gente teve histórias diferentes, a gente teve criação diferente, né, a gente viveu de forma diferente, porque ninguém vive igual, né? A gente foi criado de uma forma, ele foi de outra, certo? E as crenças, as coisas que aconteceram foram diferentes, e cada um tem a sua sensação, então não tem ninguém igual, não tem jeito de ser regra, nada é regra, né? Então vamos respeitar a história, né, um do outro, porque isso é muito importante. Respeitar os sonhos um do outro, né? Conta seus sonhos para ele, não fica sonhando sozinha não, sabe? Escuta os dele, pergunta para ele quais são os dele, né? Porque isso é importante para cada um de vocês e para o casal, né? Isso faz muita diferença aí no relacionamento de um casal. Outra coisa é mostrar interesse por ele, pelas coisas dele, sabe? Eles gostam, sabe por quê? Porque você também gosta. Nós gostamos que eles se interessem pelas nossas coisas. E eles também gostam, porque somos humanos, né? Pode ser que um fale mais do que o outro, mas é isso, gente. A gente tem que mostrar que a gente tem interesse por ele, né? Mas demonstrar de verdade. Se for preciso, falar, sabe? Elogiar coisas que ele faz bem, né? Isso é muito importante, sabe? E o que eu tenho para te falar é o seguinte: não desiste, tá? Porque eu sei que são muitos desentendimentos, muitas brigas que acontecem em todos os relacionamentos. Não acha que é só o seu, você não tá sozinha, tá? Mas não desiste, porque se existe amor, se você ama ele, vale a pena, tá? Você faz da sua parte, porque você vai colher os resultados, eu tenho certeza, assim como eu colhi, né? Estudei muito, todo tanto de muito que eu falar aqui é pouco, porque eu realmente busquei muito, né? Porque pra mim, eu sempre amei ele e eu sei que ele me ama também. Então pra mim, a separação não servia, não era a solução, sabe? Então eu falei, bom, se eu amo ele, se ele me ama e eu quero ficar junto, se do jeito que tá não tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E é isso que você precisa fazer, tá bom? Eu posso te ajudar. Eu coloquei aí uns posts no Instagram, lá no Reels, né? Eu tô muito feliz, quero compartilhar com você a minha alegria, porque no próximo sábado, né, já tem um tempo que eu tô fazendo aí uma formação, uma especialização para ser terapeuta em relacionamentos, e é a minha formatura no sábado. Então isso me deixa muito feliz, gente. E assim, eu fiz essa formação porque, na verdade, lá atrás era uma das coisas que eu queria fazer, era psicologia. E acabou que eu fiz outras coisas, né? Mas como eu sempre busquei fazer cursos e assistir palestras e ler livros nesse sentido sobre relacionamentos, mas não só livros de autoajuda, livros profundos mesmo, sabe? Sobre tudo, eu sempre gostei, né? E eu queria salvar o meu casamento. Então eu fui atrás. E agora, né, a gente tá, graças a Deus, bem no relacionamento, mas eu já consegui, né, ajudar muitas mulheres aí nos relacionamentos delas. Então eu falei, eu quero estudar mais, para eu conhecer mais e conseguir ajudar mais. Então, dentro da Escola do Relacionamento, a gente tem método, técnicas, ferramentas que fazem a diferença na vida das pessoas, na vida dos casais, certo? E eu fico muito mesmo grata por ter essas oportunidades, né? Por estar tendo essa oportunidade de estar realizando mais esse sonho meu,
e podendo compartilhar, né? Provavelmente aí final de março para abril a gente vai abrir vagas para a nova turma da Escola do Relacionamento. Então, vai me seguindo aqui que eu vou te contando um tanto de coisa. E depois, se você achar que você precisa de uma ajuda mais de perto, né? Eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Então, te agradeço. Olha, na nossa aula de quinta, né? Não deixa de participar, tá? A gente vai falar sobre as linguagens do amor. Como elas ajudam a melhorar o relacionamento, gente, é muito importante, é incrível também. É outra coisa que quando eu descobri, falei, meu Deus, isso é louco demais. E a gente faz um tanto de coisa na vida achando que tá fazendo certo. Quando você aprende essas linguagens do amor, você fala, Senhor, eu tava fazendo tudo errado, não é nada disso que eu tava pensando, né? Então, te espero na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Beijo grande, obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Paz e bem para vocês.